Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura do livro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, estenda as suas mãos e ore para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Pai Santo, essa é a tua bendita e poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito Santo que fale, Pai, ao nosso coração nessa noite, através da tua doce e preciosa palavra, que pela tua palavra nós sejamos edificados, que pela tua palavra nós sejamos abençoados, sejamos ministrados, que o Senhor possa falar conosco poderosamente, que nós sejamos tocados nessa noite pela tua palavra, pela tua glória, corrigidos pela tua palavra, transformados pela tua palavra, abençoados pela tua palavra, que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração, no bendito e soberano nome de Jesus, assim oramos, amém, graças a Deus. Pode sentar, queridos e queridas, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre o tempo do favor do Senhor, amém? O tempo do favor do Senhor. Esse texto de Isaías 61, onde o profeta declara com alta voz que o Espírito do Senhor está sobre ele, e que o Espírito do Senhor estava ungindo para que ele pudesse cumprir alguns propósitos bem estabelecidos. Shalom, meu filho, seja bem-vindo. Bem estabelecidos e bem cumpridos. Esse texto foi citado, foi lido e citado pelo Senhor Jesus. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus abrindo o rolo do livro, exatamente nesse texto sagrado de Isaías 61, e ele chama esse texto para si, e ele diz assim: hoje se cumpriu nos vossos dias essa palavra, esse texto. E isso foi até mesmo causa de discórdia entre aqueles que o ouviam, porque os fariseus ficaram terrivelmente aborrecidos com Jesus quando disse que aquele texto, que esse texto de Isaías, que é um texto profético e messiânico, estava se cumprindo sobre ele, sobre Cristo, naquele momento. Então Jesus está dizendo: olha, isso aqui tem tudo a ver comigo, o Espírito do Senhor está sobre mim e em mim, me ungindo para fazer tudo isso que Isaías disse. Então, se o próprio profeta de Deus, ele declarou essa verdade sobre si, e o Cristo vivo também declarou essa verdade sobre si, nós cremos que aqueles que são de Jesus, aqueles que estão com Cristo, aqueles que foram salvos em Jesus, também podem experimentar a realidade desse texto sobre suas vidas. E qual é a verdade ou a realidade desse texto? Ele começa dizendo que o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Claro que ele estava falando na perspectiva da antiga aliança, quando o Espírito Santo vinha sobre os profetas, vinha sobre os reis, vinha sobre os sacerdotes, vinha sobre pessoas específicas para capacitá-los para fazer coisas específicas que de outra forma eles não teriam condições de fazer. Então, na antiga aliança, o Espírito vinha sobre, mas agora nós estamos na nova aliança. O Senhor Jesus já veio, ele já morreu por nós, e ele já abriu um novo e vivo caminho. Então, para nós, não é simplesmente vindo sobre nós o Espírito Santo, para nós é muito mais do que isso.
Para nós podemos dizer: o Espírito do Senhor está não apenas sobre mim, mas o Espírito do Senhor está em mim. Ele está em mim, não apenas sobre mim. Ele está em mim, Ele reside em mim, Ele mora em mim. E isso aconteceu desde o dia em que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você foi feito casa de Deus, você foi feito morada de Deus, você foi feito templo do Espírito Santo. A Bíblia é bem clara sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, quando diz que você é templo do Espírito. 1 Coríntios 6, 19, 1 Coríntios 3, 18. 3,18 e 6,19 diz que você é templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, não está somente sobre você, Ele está em você. Claro que o profeta está dizendo: está sobre mim, porque na antiga aliança ele vinha sobre aqueles que ele estava ungindo para cumprir determinadas tarefas, para cumprir determinados propósitos. E agora ele diz assim: porque o Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu. Diga para o seu irmão: você recebeu uma unção do Senhor. Diga para ele: você foi ungido pelo Senhor. Amém? Então todo crente em Jesus é ungido pelo Senhor. Todo crente em Jesus recebeu a unção sobre as suas vidas. Todos nós aqui somos ungidos do Senhor em Cristo Jesus. E o que era essa unção? O que é ser ungido? Essa unção fala de uma capacitação sobrenatural para que você possa fazer coisas que de outra maneira você não teria condição alguma de fazer. O que é a unção? Diga para o seu irmão: a unção do Espírito. Diga aí para o seu irmão, diga: a unção do Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural que te habilita a fazer coisas que de modo natural você não teria condição alguma de fazer. Vocês estão entendendo? Então é a unção. Quando a unção vem sobre você, você recebe uma capacitação sobrenatural para fazer coisas sobrenaturais, para fazer coisas que de modo natural você não teria condição de fazer. Por exemplo, quando eu recebi Jesus Cristo como Senhor da minha vida, o Senhor me ungiu para pregar. Ele me ungiu para pregar. Então eu prego por causa da unção que está sobre mim e em mim. Vocês entendem? Se não fosse esta unção sobre mim, essa capacitação sobrenatural, eu não teria condição alguma de pregar, porque eu era extremamente tímido. Eu tinha total dificuldade de me expor, de estar à frente de pessoas. E até hoje, no meu modo natural, o quanto eu puder evitar estar em evidência, eu evito, na minha naturalidade, na minha humanidade. Mas por causa da unção que está em mim e sobre mim, é que eu sou capacitado a pregar e a fazer coisas que de modo natural eu não faria. Vocês estão entendendo? Então quando o Espírito vem sobre você, Ele te unge, Ele te capacita para que você faça coisas que de modo natural você não faria, e que você faça isso para a glória dEle. E aí o profeta diz: o Espírito está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me capacitou. Agora, toda unção tem um propósito. Diga para o seu irmão: toda unção tem um propósito. Mais uma vez, toda unção tem um propósito. Tem muitas pessoas que pensam que a unção é só para sentir um arrepio no culto, é só para sentir um tremor no culto, é só para falar em línguas, é só para ter uma experiência sensorial em um culto, numa célula, numa reunião de oração. Não, queridos. A unção é muito mais do que isso. Tem gente que diz assim: o culto foi ungido hoje, que culto cheio de unção. Por que elas dizem assim: o culto foi cheio de unção? Porque elas sentiam alguma coisa, elas sentiam um arrepio, até que seja na pontinha da unha do dedo mindinho, elas sentiam um arrepio, elas sentiam um calafrio, ela chorou, ou caiu no chão, ou teve alguma sensação sensorial. E aí, por ter alguma sensação sensorial, ela diz assim: o culto foi cheio de unção. Mas se ela não tiver nenhuma sensação, algo assim que ela possa perceber, se ela não sentir um arrepio, um tremorzinho, não caiu, não rodou no poder, ela diz assim: o culto hoje não teve muita unção não. Porque ela julga a unção, eu digo ela, a pessoa, vocês estão entendendo, né?
esta pessoa julga a unção como se fosse algo sensorial, quando na verdade a unção é uma capacitação de Deus. Então, sentindo ou não sentindo, você é ungido, meu irmão, minha irmã. Tendo sensações ou não, você é ungido. E essa unção tem um propósito. A unção tem um propósito de capacitar para você fazer coisas que de modo natural você não faria. Então Deus não vai dar um um canhão, para você matar um passarinho. É claro que isso é só uma analogia, tá, irmãos? É só metáfora. Deus não vai dar para você um canhão para você matar um passarinho. Por quê? Porque para matar um passarinho só precisa de um estilingue, de um badoque. Então, quando Deus derrama unção sobre você, e o nível da unção que Ele derrama sobre você é equivalente à função que Ele vai te dar para realizar alguma coisa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por isso Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para que Ele me ungiu? Aí Ele começa a dizer os propósitos. Os propósitos. E é isso que muitos crentes não entendem. Eles acham que a unção tem a ver apenas com sentir sensações, com falar em línguas, com rodopiar no poder, com cair no poder, com sentir um arrepio, chorar, se quebrantar, ter um tremor. Pastor, isso é errado, não pode acontecer. Pode acontecer, mas você não é refém dessas coisas. Amém? Você pode ser tocado por uma unção especial de Deus e tremer. Você pode ser tocado por uma unção especial de Deus e chorar copiosamente. Você pode ser tocado por uma unção especial de Deus e cair no poder. Você pode ser tocado por uma unção especial de Deus e falar em línguas. Aliás, deixa eu corrigir isso aqui. Você nem precisa de uma unção especial de Deus para falar em línguas, porque essa unção já está sobre você. E você pode falar em qualquer momento que você desejar. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, você não está refém a esses sentimentos. Agora, quando o Espírito te unge, para quê? Para que você faça coisas em Deus. Aí ele diz assim: o Espírito do Senhor me ungiu para que eu pudesse proclamar as boas notícias aos pobres. Não é assim que está aí na sua Bíblia? Isaías 61, versículo 1. Nós estamos no versículo 1 ainda. Isaías 61, versículo 1. Porque o Senhor me ungiu para proclamar boas notícias aos pobres. Não é assim que está aí na sua Bíblia, sim ou não? Proclamar boas notícias. Então, qual é o primeiro propósito aqui, segundo o texto de Isaías 61, da unção? O primeiro propósito, queridos, é para você proclamar as boas notícias, proclamar as boas notícias aos pobres, proclamar as boas notícias aos pobres. Interessante, porque essa palavra boas notícias no Novo Testamento é chamada de evangelho. Evangelho significa boas notícias. Então, quando você está proclamando o evangelho aos pobres, você está proclamando as boas notícias. Agora, olha que interessante, uma coisa que o Senhor foi abrindo o meu coração para entender, porque eu não entendia. Porque quando eu li esse texto, eu falei: meu Deus, quer dizer que é para pregar o evangelho só para os pobres? Sendo que a Bíblia nos mostra que todos necessitam do evangelho das boas notícias, pobres e ricos, doutores, analfabetos, cultos e iletrados, todos precisam do evangelho. Todas as pessoas de todas as raças, de todas as etnias, de todas as culturas precisam do evangelho de Jesus, dessas boas notícias do evangelho. Por que o texto de Isaías e também lá em Lucas, quando Jesus cita esse texto, ele diz para pregar o evangelho ou as boas notícias aos pobres? Por que somente aos pobres? Eu não consegui entender. Até que o Espírito Santo clareou em mim um texto muito precioso que nós todos conhecemos, lá de Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz o quê? Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando a Bíblia diz que é para proclamar o evangelho aos pobres, não é no sentido material somente, pobre em espírito ou humilde em espírito. Quem é o pobre em espírito? Quem são os pobres em espírito? São aqueles que reconhecem que não tem nenhuma autossuficiência em si mesmos para se salvar. São aqueles que reconhecem que, independente do que possui, possuindo coisas ou não, que eles são dependentes de Deus.
São aqueles que reconhecem, sendo ricos ou pobres financeiramente, que são dependentes de Deus, que são pobres em espíritos. Por quê? Porque precisam de Deus. Então o Evangelho, as boas notícias, devem ser pregadas para estes, pobres em espírito, ou seja, aqueles que são reconhecedores de que não são autossuficientes para se salvar, que eles não se bastam a si mesmos. Então ele está dizendo, prega o Evangelho aos pobres, as boas notícias. Quais são essas boas notícias? As boas notícias de que Deus proveu redenção, as boas notícias de que Deus proveu cura, as boas notícias de que Deus proveu libertação, as boas notícias de que Deus proveu restauração familiar, as boas notícias de que Deus proveu perdão dos pecados, de que Deus proveu um acesso ao Pai, um acesso ao reino de Deus, tudo isso gratuitamente em Cristo Jesus. E é por isso que a pessoa tem que ser pobre em espírito, porque se ela não for pobre em espírito, ela acha que pode pagar a salvação, ela acha que tem alguma maneira de pagar o favor de Deus, ou as benesses de Deus, e não tem. É por isso que o rico orgulhoso, que não são todos os ricos, tem muito rico humilde, rico financeiramente, tem muito rico humilde, assim como tem muito pobre financeiramente falando, que é orgulhoso. Mas os ricos orgulhosos, os que são orgulhosos, eles têm muita dificuldade nisso. Por quê? Porque tudo para eles tem que ter um preço. Eles têm muita dificuldade de receber de graça alguma coisa da parte de Deus. E é exatamente isso, a salvação e as bênçãos de Deus é pela graça, totalmente pela graça. E a única maneira de receber é pela fé. Por isso que o texto diz, pregue essas boas notícias aos pobres em espírito. Sejam eles ricos materialmente ou pobres materialmente, mas que sejam pobres em espírito, no sentido de que reconheçam que são totalmente dependentes da graça de Deus. Amém? Essa unção veio para esse propósito. Então vocês estão percebendo que a unção, ela vem com um propósito. Diga para o seu irmão, a unção vem sobre você com um propósito. Diga aí, a unção vem sobre você com um propósito. O texto está dizendo, ele me ungiu para quê? Para quê? Qual o propósito dele me ungir? Qual foi o objetivo dele me ungir? Para que eu pudesse pregar o Evangelho aos pobres, para que eu pudesse pregar as boas notícias aos pobres. Aí ele continua, ele me enviou, ele me tem enviado. Na versão que eu estou usando aqui diz assim, ele me tem enviado. Para quê? Para curar os quebrantados de coração. Uau! A unção é para você curar os que estão com o coração aflito. A unção é para que nós possamos, além de pregar o Evangelho, as boas notícias aos pobres, é para que nós possamos curar aqueles que estão quebrantados de coração, aqueles que estão com o coração aflitos, machucados, feridos, quebrados. E quantas pessoas em nossos dias, por motivos os mais diversos, estão com seus corações feridos, estão com seus corações machucados, estão com seus corações quebrados. Pessoas que estão com seu coração quebrado porque estão enfrentando um processo de divórcio. Pessoas que estão com seu coração quebrado porque estão enfrentando um processo de luto. Pessoas que estão com seu coração quebrado porque estão enfrentando um processo de enfermidade pessoal, de enfermidade de alguém muito amado na família. Pessoas que estão com seu coração quebrado porque sofreram a rejeição, a dor da rejeição, a rejeição de um marido, de uma esposa, de um pai, a rejeição de um ex-namorado, a rejeição de um ex-noivo, a rejeição de um patrão, de uma empresa que não lhe aceitou naquele trabalho, e estão com o coração quebrado porque experimentaram algum tipo de rejeição. Pessoas que estão com o coração quebrado porque sofreram algum tipo de decepção com pessoas. Então tem pessoas com os motivos mais variados que estão com o coração quebrado, e Deus está nos dando uma unção para curar os corações que estão quebrados. Diga amém. Deus está liberando a unção sobre nós, assim como sobre Isaías, para curar aqueles de coração quebrado. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Com a palavra de Deus na sua boca, com a unção que flui dos teus olhos. Às vezes um olhar flui a unção para curar a pessoa. Às vezes um abraço sincero, verdadeiro, libera cura no coração daquela pessoa que está com o coração tão machucado, tão ferido, tão quebrado, por diversos motivos, como eu falei aqui.
Então a unção que cura corações partidos, a unção que cura corações despedaçados, a unção que cura corações que estão feridos e machucados. Isaías está dizendo: olha, ele me ungiu, ele me capacitou. Ungir significa capacitar de forma sobrenatural. Para quê? Pregar as boas notícias aos pobres. Para quê? Curar aqueles que estão com o coração quebrado. Para proclamar, olha que interessante isso, para proclamar liberdade aos cativos. Para proclamar liberdade aos cativos, para abrir a porta das prisões para os cativos, dizer: vocês podem sair, porque em Cristo Jesus vocês são libertos. Você que está cativo das drogas, você que está cativo do álcool, você que está cativo da pornografia, você que está cativo da depressão, você que está cativo do desejo de suicídio, do desejo de morrer, o Senhor está dizendo: há uma unção que quebra essas portas de cadeias, que quebra esses grilhões, que quebra essas algemas, e que diz para você: pode sair, porque em Cristo você é livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então há unção para quebrar cadeias espirituais, diga amém. Há uma unção para despedaçar cadeias espirituais, grilhões espirituais. E esta unção está sobre nós, irmãos. Está sobre mim, sobre você. Por isso que eu comecei dizendo esse texto, no início desse texto, que quando Isaías ele evocou essa verdade sobre a sua própria vida, o próprio Cristo, quando veio lá em Lucas capítulo 4, diz também que essa verdade bíblica estava sobre ele. Então, como nós estamos no mesmo espírito do profeta Isaías, no mesmo espírito do próprio Jesus Cristo, nós podemos evocar essa palavra sobre nossa vida e dizer também como eles disseram: o Espírito do Senhor está sobre mim, e muito mais, está em mim, me ungindo, me capacitando sobrenaturalmente, para que eu possa fazer estas mesmas coisas: pregar as boas notícias aos pobres, curar os de coração quebrantado, ferido, machucado, para abrir a porta das prisões para os que estão espiritualmente encarcerados. Você será instrumento de libertação para muitas pessoas. Você será instrumento de cura para muitas pessoas. Você será instrumento de salvação para muitas pessoas. Há muitas pessoas que serão salvas, escute isso, que serão libertas e que serão transformadas através da sua vida, que você é o canal que Deus estará usando, que você é o instrumento que Deus estará usando, que você é o vaso de Deus que Deus estará usando. Para quê? Para levar libertação a pessoas, para levar cura aos corações feridos e machucados, para levar ânimo para aqueles que estão abatidos, para levar salvação em Cristo Jesus para aqueles que estão perdidos. Diga aleluia, diga glória a Deus. E ele continua: e libertar das trevas os prisioneiros. Libertar aqueles que estão presos pelas trevas. Libertar aqueles que estão presos pelas trevas, algemados pelas trevas. Eu estou citando a NIV aqui, é uma outra versão. Libertar aqueles que estão presos pelas trevas. Olha que tremendo isso, que forte isso. Sendo liberto das trevas, literalmente, da ignorância espiritual. Você sabe que na Bíblia, treva tem a ver com ignorância espiritual. Por isso que a Bíblia diz assim: o meu povo perece, o meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento. A única coisa que destrói o povo de Deus chama-se ignorância espiritual. Você tem que ter muito cuidado com a ignorância espiritual, porque é a única coisa que pode destruir você. O diabo não tem o poder de destruir você, os demônios não têm o poder de destruir você. Mas se você for espiritualmente ignorante, não sabendo o que é seu em Cristo Jesus, não sabendo qual é a sua herança em Cristo Jesus, não sabendo como você deve andar a vida do Evangelho em Cristo Jesus, você pode ser presa fácil do inimigo, por conta da ignorância. Ignorância aqui não tem a ver com brutalidade, não é isso. Ignorância significa falta de conhecimento, ok? E essa ignorância é chamada de trevas, de escuridão, trevas. A luz é sinônimo de conhecimento. Então, quando a luz entra o conhecimento, entra a revelação do Senhor. Mas se as trevas vêm, o que acontece? Falta
conhecimento. Vocês estão entendendo, sim ou não? Por isso a Bíblia diz que é preciso libertar aqueles que estão presos na escuridade das suas mentes, enganados pelas trevas. E ele continua, ele diz assim agora no verso 2, o outro propósito da unção: proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Quando Jesus cita esse texto lá em Lucas, ele faz a subtração, dessa parte, o dia da vingança do nosso Deus. Ele diz: para proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos nesse tempo de favor e graça, proclamando o tempo da graça do Senhor, proclamando esse tempo do favor do Senhor, anunciando esse tempo de graça. Favor é justamente isso, é graça, é o tempo da graça, é o tempo do favor de Deus sobre nossas vidas. Esse é o tempo, diga para o seu irmão, esse é o tempo de favor abundante de Deus sobre a sua vida, de favor abundante de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Queridos, escute uma coisa: favor, graça e favor não tem a ver com meritocracia. É aí que muitos crentes se perdem. Por quê? Porque eles acham que precisam fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus. Deixa eu falar algo para você: o padrão de Deus é extremamente alto, extremamente elevado. Nenhum de nós consegue atingir. Jesus atingiu. E ao crermos em Jesus, nós recebemos esse favor que Ele merece, que Cristo merece, mas nós recebemos por crermos nele. Isso não significa que a gente vai viver uma vida relaxada como crente. Não, porque a graça de Deus, a Bíblia diz que a bondade de Deus nos leva a arrependimento. Arrependimento significa mudança de mente, consequentemente mudança de comportamento. Então o que nos leva ao arrependimento, o que nos leva a mudar a nossa mente, o nosso comportamento, é a graça, é o favor, ou seja, é a bondade de Deus. Está escrito lá em Romanos, que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então quando nós entendemos isso, nós nos abrimos para receber o favor de Deus, porque não tem a ver com o nosso mérito, tem a ver com a bondade de Deus. Ah, pastor, mas eu não mereço, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida. Mas você agora é de Jesus, e se você é de Cristo, você está aberto para receber toda a graça de Deus, todo o favor de Deus, mesmo sem você não merecer. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai te abençoar tanto, mas tanto. Deus vai abençoar tanto você, tanto a tua casa, tanto a tua família, que você vai ficar, entre aspas, escandalizado com tanta graça, com tanto favor, com tanta bênção, e você não vai ter outra reação senão a que teve Pedro, ao dobrar o joelho diante de Jesus, dizer: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Ele foi tão abençoado com aquela pescaria abundante, que ele foi tão abençoado, ele disse: não mereço. Ele sabia que não merecia, sabe? Ele sabia que não merecia. Sabe quando alguém é tão abençoado, que aquela bênção é tão exagerada, que você fica constrangido. Meu Deus, o que é isso? Eu não mereço. Imagine alguém que você nem conhece muito, nem tem muita intimidade, um cara ricaço aqui da cidade ou de um outro lugar, chama você, liga para você, diz: rapaz, você pode vir aqui na minha casa? Preciso conversar com você. E você fica curioso: rapaz, essa pessoa tão rica querendo conversar comigo, o que será? Você fica... Aí você vai, chega lá, a pessoa diz assim: rapaz, é o seguinte, estava pensando aqui, senti um desejo imenso de te dar R$1 milhão. Aí ele assina um cheque e dá na sua mão. Qual é a sua reação, hein? Qual é a sua reação? Você vai ficar sem reação. Você vai ficar assim: não, como assim? Peraí, mas por quê? Não, mas o que é isso? Eu não tenho nem intimidade com você, eu não tenho intimidade, porque você quer me abençoar? Se fosse um amigo seu, se fosse alguém que você fez muitos favores, se fosse alguém que você salvou da morte, estava em perigo de morte, você salvou, mas você não fez nada por aquela pessoa, e aquela pessoa decidiu simplesmente te dar R$1 milhão. É só um exemplo, mas recebe, amém? Qual seria a sua reação? Você ficaria escandalizado pelo favor. É tanta bênção que você ficaria assim,
constrangido. Não é assim? Foi assim que Pedro se sentiu quando Jesus deu a ele aquela pescaria tão extraordinária, que ele disse: Senhor, ele ajoelha e disse: não, pelo amor de Deus, afasta de mim, eu sou um pecador, não mereço. A bênção foi tanta que ele ficou constrangido. A bondade de Deus na vida de Pedro levou ele a arrepender-se. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O favor foi tão grande que levou ele a se arrepender. Pois eu quero que você entenda o seguinte: Deus quer derramar tanta bênção na tua vida, tanta bênção, que você vai ficar constrangido, você não vai ter outra reação senão dizer assim: Senhor, eu nem mereço, mas Tu és maravilhoso, meu Deus, obrigado. Obrigado. Porque eu não sou nem digno de tudo isso, eu não sou merecedor de tudo isso, mas muito obrigado. Vai ser tanto favor e graça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, que você não terá outra reação senão como a de Pedro, dobrar-se diante do Senhor, de reconhecer que você é pecador e que Ele é Deus maravilhoso, glorioso, bondoso, Pai amoroso. Então ele está dizendo: olha, proclame o ano aceitável do Senhor, proclame o ano do favor do Senhor. Na versão da NIV diz assim: proclamando o ano do favor do Senhor, o tempo do favor do Senhor. Qual é esse tempo do favor do Senhor, pastor? É agora, é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo hoje, desde que Jesus veio a essa terra, morreu na cruz por nós e subiu aos céus, até o período da volta de Jesus, é o tempo do favor do Senhor. Depois virá o ano da vingança, como diz o texto aqui. O ano da vingança era depois da volta de Jesus. Mas nesse momento, nós estamos no tempo aceitável do Senhor. Ou seja, no ano do favor do Senhor. Tudo que Deus faz por você é favor. Não é nada por mérito. Nada. Ah, eu tenho que orar e jejuar, pastor? Tem, por graça. Para se consagrar a Deus, para ter mais sensibilidade espiritual. Porque às vezes Deus quer falar algo com você, mas a sua carne não deixa, aí você precisa mortificar a sua carne para ouvir a voz do Senhor. Mas você não jejua, escute isso, você não jejua e ora para se tornar merecedor das bênçãos, irmãos. É por isso que muito crente falha. Tem irmãos que estão jejuando para se tornar merecedor. Eu vou jejuar, eu vou orar mais, porque eu vou me tornar mais merecedor da bênção. Tem gente que diz até assim: olha, se Deus vê que eu merecer, Ele me dá. Ninguém merece. Nenhum de nós merecemos, não é por mérito. Não é verdade? É por graça, é por favor. Agora, eu preciso jejuar? Preciso. Para merecer? Não. É porque o jejum mortifica a minha carne e torna o meu ouvido espiritual mais sensível para ouvir Deus. Às vezes Deus quer lhe dar uma instrução, mas a sua carne está tão barulhenta e a sua alma está tão barulhenta que você não ouve a instrução de Deus. E ouvir a instrução de Deus para você é vida, meu irmão, minha irmã. É vida. É vida. Vocês estão entendendo, sim ou não? É vida. Se você não conseguir ouvir a instrução de Deus, isso pode custar a sua vida. Por isso que é preciso jejuar. Por quê? Para se tornar mais sensível. Por isso que é preciso orar. Por quê? Para me tornar mais sensível espiritualmente. Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Agora, olha o que Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse que o seu espírito está pronto. O seu espírito, querido, querida, está sempre pronto, sempre. O seu espírito está sempre pronto. O problema não é o seu espírito, é a sua carne. Porque a sua carne e a minha carne nunca se converte. Nunca, nunca, nunca. Pastor, a minha carne está me perseguindo, vai perseguir até o dia que você morrer. A carne nunca se converte. Só quando Jesus voltar é que ela será glorificada, o seu corpo será glorificado. Mas a sua carne nunca se converte. A sua alma precisa ser disciplinada. Agora o seu espírito está sempre pronto. O seu espírito está pronto. A sua carne tem que ser mortificada e a sua alma tem que ser disciplinada. Mas o seu espírito está sempre pronto. O seu espírito está sempre querendo as coisas de Deus. O seu espírito está sempre querendo buscar a Deus. O seu espírito está sempre querendo ouvir a Deus. O seu espírito está sempre querendo se conectar com Deus. Mas a sua alma não. A sua carne não. E aí você precisa jejuar e orar justamente para quê? Colocar a carne e a alma no devido lugar, para que você tenha uma sensibilidade maior e ouvir a voz de Deus. Mas não é para merecer as bênçãos. Vocês estão entendendo, sim ou não? Você já está de posse das bênçãos por causa de Jesus. Por estar em Cristo, a bênção já é sua. Todas elas, todas elas, todas elas. Por isso que o texto diz que nós devemos proclamar
o ano do favor do Senhor, ou o tempo do favor do Senhor. O tempo do favor do Senhor. Eu estou proclamando para você que nós estamos no tempo do favor do Senhor. Tem bênção abundante para você. Tem bênção abundante para você. E a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 1, verso 3, que você já foi. Aleluia. Não será, já foi. Não é que você vai ser, você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Toda sorte, todo tipo. Diga para o seu irmão, é todo tipo de bênção. Todo tipo de bênção, como diria minha avó, é toda vicissitude de bênção. Toda qualidade de bênção, todo tipo de bênção. A que você pensar em Cristo Jesus, você já foi abençoado. Amém. Amém. E aí ele continua. E ele diz assim: para confortar todos os que estão chorando, clamando, lamentando. Confortar. Então nós também precisamos ser esse instrumento de conforto. Essa unção de Deus que está sobre nós pelo Espírito é para trazer conforto e consolo. Tem muitas pessoas que estão enfrentando o que? Um tempo de luto. E nós temos a unção para confortar. A Bíblia nos fala lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, que o Senhor nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações, com a mesma consolação com o qual nós somos consolados por Deus. A mesma consolação que Ele nos consola, nós compartilhamos com outros. Há um consolo para aqueles que choram nesse tempo. E esse consolo e esse conforto está em Cristo Jesus. Você já foi num velório de um cristão em que a sua família é crente em Jesus, teme a Deus, ama Jesus, e você já foi num velório de alguém que não tem temor nenhum de Deus, em que aquela família não tem temor algum do Senhor? Você consegue ver a diferença, sim ou não? Aquele que teme a Deus, apesar do sofrimento, porque sofre, não é que não sofre, há uma esperança, há um consolo. Mas aquele que não teme a Deus, você percebe um desespero nos seus olhos. Um desespero nos seus olhos. Então escute isso, querido. Há uma palavra de consolo na nossa vida. E o nosso papel é consolar as pessoas. Não é julgar ninguém, é consolar as pessoas. É ser instrumento de consolo para aqueles que estão precisando do consolo. Seja quem for, crentes e não crentes. Amém? E ele continua: para dar àqueles que estão em tristeza em Sião, para dar àqueles que estão em tristeza em Sião, e dar os que estão, e para dar a eles uma coroa de beleza em vez de cinzas. Uma coroa de beleza em vez de cinzas. Esse Deus é maravilhoso, né, gente? A pessoa está lá cheia de cinza. Por que cinza, pastor? Porque no Antigo Testamento, quando alguém estava em estado de humilhação, ela jogava pó sobre a sua cabeça, terra, e se tivesse cinza, jogava cinza. Era um sinal de que a pessoa estava no estado mesmo de completa humilhação, de completa humilhação. As roupas eram rasgadas, jogavam pó sobre a sua cabeça, cinza ou terra. Ele está dizendo assim: olha, é para tirar as cinzas e para dar uma coroa de beleza. Ele continua, olha o que ele diz: para dar óleo de alegria no lugar de luto. Óleo de alegria no lugar de luto. Deus está dizendo para aqueles que estão enlutados, para aqueles que estão enfrentando luto, que Ele quer derramar óleo de alegria, trocar o luto pela alegria do Senhor, trocar o luto pela alegria do Senhor. Deus não quer que ninguém fique em luto para sempre. O luto é normal? É. Tem um período para ter o luto? Tem sim. Isso faz bem à alma no período certo? Faz bem. É preciso elaborar isso no período certo, num período curto de tempo.
Mas se a pessoa arrasta esse luto por anos e anos e anos e anos e anos, é como se a pessoa se enterrasse viva com aquele que partiu. E Deus está dizendo: olha, eu quero tirar esse luto permanente e constante, e eu quero dar para você óleo de alegria no lugar de luto. E essa é a palavra que tem que estar na nossa boca para aqueles que estão enlutados nesse tempo. E ele continua: e veste de louvor em vez de espírito de desespero. Olha que tremendo isso. Veste de louvor em vez de espírito de desespero. Talvez é um pouquinho diferente da sua versão, que eu estou usando uma outra aqui, a NIV, ok? Veste de louvor em vez de espírito de desespero. Ele está dizendo: olha, vai tirar o desespero e vai se vestir com veste de louvor. Você vai cantar de alegria, você vai dançar como Davi na presença do Senhor, como Miriam dançou na presença do Senhor. Você vai dançar de alegria. Amém? Quantos recebem isso? Ele está dizendo: eu vou tirar de você essa roupa de desespero, e eu vou vestir você com uma roupa de louvor. Isso é unção, queridos. Você está entendendo o que a unção faz? Sim ou não? Você está conseguindo compreender o que a unção ela faz? É uma capacitação sobrenatural. Isso não é possível acontecer de modo natural? Não. Mas pelo Espírito Santo é possível. E ele está dizendo: eu vou tirar as roupas de desespero. Eu vou tirar as roupas de desespero, de desesperança, e eu vou te dar roupas de louvor. Você vai cantar na minha presença, você vai adorar o meu nome, você vai se encher de alegria, e você vai cantar uma canção nova em meu nome, e eu vou começar a dar a você uma nova canção, eu vou começar a fazer você compor. Eu vou fazer você compor, e você vai escrever canções para mim, canções inspiradas pelo Espírito Santo. Eu vou colocar uma nova música na tua boca, uma nova canção nos teus lábios, um hino de louvor ao teu Deus, e você vai cantar, e você vai celebrar, e você vai louvar ao Senhor, e você vai adorar o Senhor. E não vai ficar mais desesperado, angustiado, aflito, sem esperança, como aqueles que não me temem, porque eu estou vestindo você com vestes de louvor, e eu estou arrancando de você as vestes de desespero, de desesperança. A minha unção faz isso sobre você. Diga glória a Deus se você está entendendo e recebendo essa palavra. Vestes de louvor em vez de espírito de desespero. E ele diz: e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Você é uma plantação do Senhor, um carvalho que produz justiça, que gera como fruto justiça. E nada, não é qualquer ventozinho, não é qualquer turbulência que vai arrancar você. Você é um carvalho firmado, plantado não pelo homem, plantado pelo Senhor. Ele está dizendo que você será carvalho de justiça, uma plantação do Senhor, plantado pelo Senhor, estabelecido pelo Senhor, firmado pelo Senhor. E ele continua: para mostrar a sua glória, para revelar a sua glória. Então tudo isso que Deus vai fazer em você e através de você é para revelar o que? A glória de Deus. É para revelar o esplendor de Deus. Diga amém. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus vai fazer em você e através de você. Em você e através de você. Diga assim: por você, em você e através de você. Mais uma vez, Deus vai fazer por você, em você e através de você. Você recebe isso? Em você, através de você e por você. Para quê, pastor? Qual é o propósito final? Aqui você tem o propósito final da unção. O propósito final da unção é que Ele seja glorificado. Esse é o propósito final. Por isso que Ele diz: vocês serão chamados o quê? Carvalhos de justiça,
uma plantação do Senhor, é Ele mesmo que está plantando, estabelecendo, regando e fazendo crescer e frutificar. Ele diz, para mostrar, eu acho lindo isso aqui, queridos, para mostrar, para revelar a sua glória, para mostrar e revelar a sua glória, o seu esplendor. Então, tudo que Deus faz, o propósito final é para revelar a glória dele. Quando Deus criou o universo, qual foi o propósito? O propósito final de criar todo o universo foi revelar a glória. Você vê isso claramente em Salmo 19, não 119, Salmo 19, a partir do versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, sem linguagem e sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então, os céus manifestam o que? A glória de Deus. O firmamento faz o quê? Anuncia a obra das suas mãos. Então, tudo que Deus faz é para a glória dele. Então, essa unção que Deus quer liberar sobre você, sobre mim, para nos capacitar a fazer coisas sobrenaturais nele, é para que ele revele em nós e através de nós a sua glória. A glória de Deus será vista pelos seus anjos. Você sabia? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Os anjos de Deus ficam tudo olhando para a gente, todo dia. Como é que Deus ensina os anjos? Pastor, os anjos aprendem, os anjos estão constantemente aprendendo, porque o único que é onisciente, que não precisa aprender mais nada, é Deus. Deus na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os anjos aprendem, todos os anjos aprendem, e eles têm a eternidade para aprender, como nós também teremos a eternidade para aprender. Agora, a Bíblia diz que Deus ensina os anjos através da igreja. Então, quando Deus revela a glória dele sobre nós, os anjos ficam tudo assim de bituca olhando para nós, ó. Deus está dizendo para os anjos, está vendo, meus filhos? Revelei a minha glória desse jeito, dessa forma, assim, assim, na vida do meu filho e da minha filha. Olha, vou revelar a minha graça para ele agora, vou revelar o meu favor, vou revelar o meu poder, olha só como é que eu vou fazer. E os anjos vão aprendendo, vendo a gente, o agir de Deus na nossa vida. Vocês estão entendendo? Diga amém. Ele vai revelando a sua glória para os anjos, ele revela a sua glória para os demônios que ficam endemoniados. Eu estou sendo redundante, tá? De raiva, quando vê Deus mostrando a glória dele sobre nós. E os bichos ficam tudo doidos. Como é que pode esse pessoal tudo humano, falho, fraco? E Deus faz isso na vida deles. Eles ficam tudo endemoniados de raiva. Deus revela a sua glória para eles em nós. E Deus revela a sua glória para todos os homens, todas as pessoas, através de nós. Ele vai revelando a sua glória. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Ele vai revelando a sua glória. Então, tudo que Deus faz é para revelar em mim e você a glória dele. Ele está derramando uma unção sobre você, uma unção fresca hoje à noite. Fique de pé no nome de Jesus. Diga obrigado por essa palavra, Espírito Santo. Amém. Uma unção do Senhor para você hoje, uma unção fresca do Espírito, para que você possa vencer obstáculos, cadeias, algemas, ministrar aos necessitados, ministrar aos que estão em luto o consolo de Deus, ministrar aos enfermos a cura do Senhor, uma unção de alegria sobre você e sobre aqueles que você estará ministrando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.